Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje quero trazer para vocês um conceito que muitas pessoas aprendem na faculdade, outras saem mais ou menos sem saber, e também para mestres de obras que têm interesse em aprender essas questões um pouco mais técnicas em relação às estruturas, eu quero demonstrar para vocês de uma maneira muito didática como que funciona as armaduras positivas e negativas. Se você quer saber exatamente como isso funciona, então vem comigo que eu te explico. Bom pessoal, esse conceito de armadura positiva, armadura negativa, para muitos é simples, mas eu sei que tem uma grande parcela aí do meu público que tem ainda um pouquinho de dúvida como que isso funciona. Por que eu tenho que colocar uma armadura na face superior e uma armadura na face inferior, dependendo do tipo de apoio que eu tenho nessa estrutura? Então, eu desenvolvi essas pecinhas aqui, né? Cada pecinha dessa é uma pecinha individual, que seria como se fosse uma pequena seção de uma viga de concreto. Então nós temos aqui dois pilares, um vão principal e um balanço. Então aqui no caso seria uma viga contínua. E isso daqui consegue demonstrar de uma maneira física como é o comportamento de uma viga. Então imagine que isso daqui seria uma deformação, né? Logicamente que numa escala muito maior do que uma deformação real, mas que a gente consegue ver exatamente o comportamento de uma estrutura de concreto armado. Então, como que uma estrutura de concreto armado funciona? Nós temos aqui um vão principal que está entre dois apoios, nesse caso os dois pilares. Sempre quando eu tenho uma viga armada com uma armadura convencional, né, conhecida aí como armadura passiva, nós temos aberturas de fissuras na face inferior do elemento de concreto. Por quê? Quando eu aplico uma carga, as fibras da face inferior elas vão ser tracionadas. A partir do momento que ela é tracionada, você consegue ver algumas fissuras se formando na face inferior. Exatamente como a gente consegue ver aqui. Está vendo que aqui nós temos algumas aberturas? Né? Isso daqui exemplifica, né, as fissuras. Aqui na face de cima, nós conseguimos ver que não há aberturas, né? Estão bem coladinhos uma na outra, justamente porque isso simula a compressão. Então, quando eu tenho uma viga biapoiada, a face inferior ela vai ter uma seção tracionada, né? Uma face tracionada, e a face superior vai estar comprimida. Exatamente o contrário acontece quando eu tenho um ponto de momento negativo. Então, nesse caso aqui, nós temos um balanço. Esse balanço vai tender a inverter essas tensões, onde eu tinha a abertura de fissura na parte de baixo. Aqui eu tenho a abertura na face de cima, tá certo? Então, por isso que nós temos que colocar armadura negativa quando eu tenho um balanço, por exemplo, ou quando eu tenho uma viga contínua, porque há uma inversão de tensões. Então, nesse caso aqui, eu coloquei, já fiz essas pecinhas já para ilustrar isso muito bem. Eu coloquei esses elásticos aqui dentro, né? Eu tenho dois elásticos, cada pecinha dessa tem dois furinhos, um na face inferior, outro na face superior. Então, quando eu quiser, por exemplo, armar esse balanço, colocar uma armadura negativa, o que eu tenho que fazer? Observem o balanço. Ó, eu vou puxar o elástico da parte superior. Ó, vocês viram que o balanço subiu? E o vão principal não sofreu nenhuma mudança, né? Somente o balanço teve uma alteração. Então eu vou travar aqui e vou fazer a mesma demonstração, só que agora com a armadura positiva. Então se eu quisesse agora armar esse vão principal, eu teria que puxar o elástico que está na face inferior dessa seção de concreto. Então eu venho aqui e vou puxar o elástico da face inferior. E vejam só,
Antes nós tínhamos uma deformação muito acentuada, né? Agora a nossa viga está praticamente reta, né? E o nosso balanço também está praticamente reto, tem até uma pontinha levantada aqui. Quando eu aplico uma carga, o que acontece? Exatamente o que acontece numa viga real de concreto. Eu vou apertar aqui, ela vai se deformar, ela vai abrir fissuras aqui embaixo. Isso significa que a minha armadura lá dentro está trabalhando. Quando eu tiro o carregamento, ela tende a voltar ao normal, tá certo? O mesmo acontece com o balanço. Antes nós tínhamos várias aberturas de fissura aqui em cima, agora a gente tem poucas aberturas de fissura. Quando eu aplicar uma carga aqui, o que vai acontecer? A minha armadura negativa vai trabalhar, tá certo? Lógico, isso daqui ilustra muito bem, mas o comportamento do concreto, né, é uma escala muito maior com deformações muito menores. Então, muitas vezes a gente não consegue ver exatamente as fissuras que ocorrem na seção de concreto, mas sempre em armaduras convencionais, armaduras do tipo passiva, sempre vai ocorrer fissuras na face inferior, tá certo? Agora imagine o seguinte, Felipe, se eu tivesse uma armadura do tipo protendida, como que funcionaria? O conceito é o mesmo? Bom, o conceito muda um pouquinho, porque imagine, essa armadura que nós temos aqui é uma armadura passiva. Se eu quisesse uma armadura protendida, eu pegaria esse elástico aqui e esticaria ele muito mais. Então eu vou pegar ele aqui e vou esticar ele muito mais. Vejam só que ele chegou até a envergar a minha viga de concreto. Quando eu aplico uma carga aqui, a minha viga ela se deforma muito menos, abre muito menos fissuras aqui na face inferior. Isso significa o quê? Que a minha armadura ela já está trabalhando independente de eu aplicar uma carga nela ou não. Ou seja, ela já está esticada dentro da seção de concreto. Inclusive, nós conseguimos ver essa envergadura que a minha armadura protendida causou na minha seção de concreto. Tá certo? Isso faz com que eu tenha um aumento da minha seção comprimida, ou seja, eu tenho muito mais capacidade de carga quando eu tenho uma viga de seção protendida. Tá certo? Então esses são os conceitos que eu queria trazer para vocês. Com essas pecinhas aqui, né, que eu imprimi em 3D, um projeto aí que eu bolei para tentar simplesmente exemplificar esses conceitos de concreto armado, dá para fazer bastante coisa com isso daqui, né? Eu vou trazer um vídeo explicando sobre viga alavanca e blocos de divisa exatamente com essas pecinhas aqui e vai ficar bem claro também, acredito eu, tá certo? Então se você gostou desse vídeo, se esse vídeo serviu para você entender realmente esse conceito que estava, sei lá, meio vago na sua cabeça, por favor, deixe o seu curtir aí no vídeo, compartilhe se for possível com seus amigos e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!